Olá pessoal, tudo bem? Vocês que estão conosco aqui na ULB, acompanhando nossos cursos, a ULB ligada à Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini, nós apresentamos um novo curso agora aqui para vocês, que é um curso sobre a história política do Brasil. E temos agora o início de uma primeira parte, de um primeiro módulo desse curso, disponibilizado para vocês, que se reporta a história política do Brasil desde as origens até portuguesas, né, as matrizes políticas lusitanas do Brasil, até 1930, até o período que antecede a eclosão do movimento revolucionário de 1930, e nós falaremos então dessa parte daí em diante até os dias atuais, num segundo módulo. É um curso que nós preparamos sob a inspiração, talvez, do grande Darcy Ribeiro, do grande intelectual brasileiro Darcy Ribeiro, que pensava muito em educar o povo brasileiro. Então, eu começo já exibindo para vocês o nome do nosso curso aqui e, além disso, esse terceiro tópico aqui, um curso pensado para não especialistas em história. Esse é um tópico muito fundamental para nós iniciarmos esta primeira aula, que é uma aula de apresentação do curso, de definições, orientações gerais a respeito do nosso trabalho, de como nós procederemos. Darcy Ribeiro publicou uma obra monumental de interpretação do Brasil, chamada O Povo Brasileiro, pelos idos de 1995. E é comum nós vermos em entrevistas dele daquele período, ele dizer que aquele livro é para o brasileiro comum, para a brasileira comum, entender como o Brasil foi se formando ao longo de, então, quase 500 anos de história. Democratizar o conhecimento, permitir o acesso ao conhecimento para possível crítica, para possível reflexão. Essa é a nossa inspiração aqui. Então, nesse sentido que esse curso foi pensado. E por isso que eu coloco aqui, pensado para não especialistas em história. É claro que pessoas que sejam versadas em alguma medida em história também têm o seu lugar aqui. Também podem acompanhar o curso, porque nunca é demais nós aprendermos mais algum detalhe, mais algum ponto de vista, mais algum fato, aprofundarmos algum ponto que até então não tivéssemos pensado a respeito. Enfim, é um curso de amplo alcance, mas fazendo a advertência de que para os acadêmicos, para as acadêmicas, não procurarem aqui tantas filigranas, não procurarem assim tantas especificidades, né? É um curso que tem uma proposta assim bastante abrangente. Quando nós falamos de história política do Brasil, nós estamos falando de um recorte específico da história. E o nosso propósito aqui é mostrar como se formou o Brasil do ponto de vista do Estado brasileiro, das instituições de Estado aqui no Brasil, como elas foram se formando, ou até dentro de algumas linhas, de algumas perspectivas de interpretação histórica, como essas instituições foram evoluindo ao longo do tempo. E isso diz respeito, então, a esse segundo tópico que eu coloco aqui para vocês. O curso não negligencia, não negligenciará aspectos sociais, aspectos econômicos, aspectos culturais da nossa história. Eles serão abordados, esses aspectos, mas somente à medida que se relacionem com a própria definição política daquilo que vai sendo o país. Para dizer de uma forma assim um pouco mais simples, nós temos a política como um domínio não separado da vida humana. Então, muitas vezes, uma transformação econômica, uma transformação de modo de produção, uma transformação que tem uma origem, que tem uma natureza econômica, evidentemente, acaba afetando toda a configuração política de um país, assim como pode acabar afetando toda a configuração política do mundo, né? Quando a gente pensa numa revolução industrial, que é um movimento de natureza econômica e que afeta profundamente o mundo no sentido político, no sentido cultural, no sentido social. Então, nós separamos esses aspectos apenas metodologicamente e, nesse caso aqui, estamos privilegiando o aspecto político. Essa é aqui a medida do nosso curso, não que esses outros aspectos estejam ausentes. E já que eu falei de mundo, da história do mundo, a gente está falando da história do Brasil, sempre é muito importante nós pensarmos a partir da totalidade. Pensar o Brasil a partir da totalidade, embora privilegiando algum aspecto, como nós fazemos aqui, sempre é muito importante para fazermos uma leitura
um pouco mais aguçada, para fazermos uma leitura realmente mais objetiva daquilo que nós queremos compreender, e nós temos que pensar também no mundo como totalidade. E é por isso que nesse primeiro item eu coloco para vocês, não apartar a história do Brasil da história do mundo, né, de um modo geral. É evidente que a história se passa nos quadros locais, é evidente que nós compreendemos a história a partir da atuação concreta de pessoas, agentes, seres humanos concretos, agentes históricos e que viveram em determinados espaços mais ou menos confinados. Mas essa história só se torna compreensível também quando nós projetamos sobre ela um panorama mais geral. Então, quando nós pensamos na história do Brasil não apartada também da história do mundo, é preciso levar em consideração que a história do Brasil também é um produto da própria modernidade. Vejam só, o Brasil nasce no século XVI, é um século de grandes transformações a nível de mundo. É o século do Renascimento, não é o único século do Renascimento, mas é o século mais privilegiado, o século XVI, chamado de Cinquecento do Renascimento, em que nós encontramos as maiores, digamos, expressões da arte, as maiores expressões da filosofia do período, da literatura renascentista e do próprio capitalismo comercial, também chamado de mercantil convencionalmente, se consolidando e se expandindo. E aí a história brasileira começa a se passar também tal como nós a conhecemos, né? Como uma história decorrente de uma expansão europeia, de uma expansão do capitalismo, de uma expansão econômica, né? Daí que a gente também não separa o econômico do político de maneira assim tão definitiva, né? Apenas privilegia o lado político aqui nesse curso. São algumas definições, são algumas orientações gerais aqui para vocês. E uma outra coisa muito importante é que esse curso sirva de inspiração, de orientação, que ele sirva como uma espécie de pré-requisito, como uma espécie de abertura, como uma espécie de despertar de curiosidade crítica, para que vocês possam buscar outras coisas, aprofundar também o conhecimento a respeito daquilo que nós, em linhas gerais, trabalharemos aqui. Embora seja um curso para não especialistas, para não acadêmicos, volta e meia eu irei mencionar aqui alguns intérpretes importantes do Brasil, algumas obras importantes da nossa interpretação social, da nossa interpretação historiográfica, como foi o caso até mesmo de O Povo Brasileiro, que eu mencionei agora há pouco, que é uma das obras monumentais para a gente compreender a formação do Brasil. Ao lado de O Povo Brasileiro, outras serão citadas aqui, na própria ementa do curso, que vocês terão acessível, que vocês terão disponível aí, essas obras estarão devidamente referenciadas. É muito importante que nós voltemos aos clássicos também, que nós voltemos à leitura, que nós voltemos nossa atenção à leitura desses pensadores clássicos, que dão uma interpretação também, muitas vezes, muito profícua, muito fecunda do Brasil. Para mencionar de novo o nosso grande Darcy Ribeiro, ele dizia muitas vezes que os intelectuais brasileiros se comportam como, especialmente os acadêmicos nesse caso, como cavalos de santo, porque pela boca deles os grandes pensadores da Europa, né, de outras partes do mundo estão falando, nós apenas replicamos aqui no Brasil teses desenvolvidas em outras partes do planeta, sobretudo em países mais desenvolvidos. Então, Darcy tinha essa preocupação com a valorização do pensamento produzido aqui, com a interpretação do Brasil feita do ponto de vista dos próprios brasileiros, né? Feita a partir do nosso próprio contexto, a partir do nosso próprio olhar, e que ele tenta fazer também, não inaugurando essa tendência, né? Ele é caudatário, quer dizer, ele é herdeiro de outros grandes intérpretes do Brasil, que nós falaremos aqui, Caio Prado Júnior, Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, muitos outros mais que fazem parte, que ajudaram de alguma forma na construção aqui desse curso que nesse momento nós apresentamos para vocês. Então, fica como uma dica, nós teremos oportunidade futuramente de, inclusive, oferecer para vocês cursos a respeito desses intérpretes, dessas grandes interpretações do Brasil. É todo um trabalho que nós estamos desenvolvendo na ULB a partir desse momento e que nós esperamos aí que seja muito aproveitável para vocês. Mais algumas definições importantes aqui para essa nossa primeira aula, além dessas três que nós vimos aqui. Por motivações didáticas, será adotada a periodização habitual. Esse habitual que eu dou um certo relevo, que eu coloco aqui entre aspas, né, da história brasileira, que é o modo como nós, na escola, aprendemos.
a história do Brasil se divide entre um período colonial mais longo, do século XVI até 1822, depois nós temos um período imperial, monárquico, nós temos um Brasil independente, mas governado de forma monárquica, e aí vai também, né, uma pitada aí da nossa história política, entender o que era essa monarquia, como ela funcionava, as especificidades da própria monarquia no Brasil, né, fará parte uma aula sobre isso aqui no decorrer desse nosso primeiro módulo do curso, e depois nós temos a história do Brasil republicano, a partir de 1889. Mas entendam essa periodização aqui, que nós utilizaremos didaticamente, de uma forma não rígida e de uma forma até mesmo contestável. Só para dar um exemplo aqui para vocês. Quando nós falamos de período colonial, de Brasil colônia, de 1500 até 1822, nós já podemos fazer uma série de reparos nisso. Por exemplo, de 1500 até a década de 1530, o Brasil não era exatamente uma colônia. No Brasil, no máximo, se estabeleceram algumas feitorias para explorar o recurso do pau-brasil, e feitoria e colonização são coisas diferentes, né? Quando se estabelece uma feitoria, apenas se extrai a riqueza já existente num determinado lugar. Quando se estabelece uma colonização, aí já é um processo de ocupação do território para produzir a riqueza, não extraindo a riqueza que já se encontre facilmente retirável da natureza ali. Então nós já temos uma certa crítica a fazer essa periodização aqui. Por isso nós utilizaremos como linha geral, mas não a entenderemos de uma forma tão rígida. Depois, ainda dentro desse período, quando nós chegamos ali em 1808, com a transferência da corte, estou dando só umas pitadinhas para vocês aqui do modo como nós trabalharemos. 1808, nós temos a transferência da corte portuguesa para o Brasil, a família real, Dom João VI vem para cá. Muitas interpretações historiográficas também poderiam ou podem, de fato, nos dizer: ali o Brasil já vai deixando de ser colônia, já se abre um processo intermediário que desembocará, que resultará na nossa independência em 1822, num processo também muito pitoresco da independência brasileira, se nós comparamos a independência brasileira com outras independências no continente americano, com a independência dos Estados Unidos, com as independências dos países vizinhos aqui, ex-colônias espanholas. A nossa é muito peculiar na forma como ela se dá. Então essa fase, esse período de Brasil colônia já é muito contestável, já tem muitos desdobramentos, assim como acontece no Brasil imperial, que nós temos um período regencial que se dá na década de 1830 e que já se disse na interpretação historiográfica do Brasil que aquilo foi praticamente um período republicano dentro de uma história monárquica. Então nós problematizaremos, na medida do possível, esse tipo de coisa, ainda que utilizemos esse tipo aqui de periodização. E como eu disse, na terceira fase, 1889, proclamação da República até os dias atuais, repetindo, nesse primeiro módulo, iremos até 1930, iremos até o declínio e o fim daquele período que se convencionou chamar de República Velha ou de Primeira República, daquela fase da República não muito republicana no Brasil, daquela república muito dominada pelas oligarquias cafeeiras, né? Nós abordaremos tudo isso, mas principalmente nos seus reflexos políticos. Como isso moldava as instituições, como isso moldava a configuração também jurídica do país, a elaboração das leis, o conteúdo das leis, o efeito prático dessas leis sobre a vida do país. Esse é o nosso mote, isso é o que nós tematizaremos aqui, né? É uma história política e não é por exato uma história das ideias políticas. E aqui eu já faço uma outra noticiazinha para vocês. Assim como eu falei há pouco que temos a intenção de criar cursos sobre as grandes interpretações do Brasil, nós também estamos planejando a elaboração de um outro curso para o qual esse primeiro aqui servirá de pré-requisito, que é um curso de História das Ideias Políticas no Brasil, né? Quer dizer, como é que as ideias liberais chegaram ao Brasil, que efeito elas tiveram, em que época, sobre a formação de quais partidos, de quais lideranças intelectuais, políticas, enfim, as ideias socialistas. Ideias produzidas em contextos assim extra-brasileiros, extra-nacionais, liberalismo, socialismo, etc., ideias, ideologias, doutrinas políticas. Agora,
como elas desembarcaram aqui no Brasil, como elas foram apropriadas aqui ao contexto, pelo contexto político, social brasileiro, como elas foram utilizadas, como essas doutrinas são pensadas, inclusive, até os dias de hoje, que tipo de confusão se faz entre elas, confundindo comunismo com liberalismo. São problemáticas muito candentes no Brasil atual e cairá muito bem um curso sobre ideias políticas, né, sobre a história das ideias políticas no Brasil, como elas chegam, se desenvolvem, são apropriadas e utilizadas aqui. Então, será uma etapa futura depois desse primeiro curso. Esse primeiro curso é um curso de história política. Não que nós não falaremos das ideias políticas também, isso será mencionado. Em alguns movimentos históricos aqui no Brasil, nós tivemos em curso de ideias liberais, na própria formação dos partidos, aquilo que nós conhecemos como partidos políticos no Brasil, e isso data do século XIX, né? Liberais de um lado, conservadores de outro, principalmente no segundo reinado de Dom Pedro II, a gente tem uma certa disputa entre essas duas correntes, e isso dará, de certa forma, base para a formação daquilo que serão os partidos no Brasil, assim, futuramente, né? Mas nós mencionaremos isso, né, nesse momento aqui, e depois aprofundaremos um pouco mais, né, no próximo curso sobre o conteúdo dessas ideias, ideologias, doutrinas e, sobretudo, como elas chegam aqui ao Brasil. Mas nós não negligenciamos as ideias políticas também no decorrer desse curso aqui. É isso que tem que ficar claro para vocês. Assim como na história não negligenciamos aspectos sociais, econômicos, culturais, privilegiamos apenas o lado político, da formação do Estado, da institucionalidade, nós também não negligenciamos as ideias políticas, apenas deixamos elas assim como subsídio nesse primeiro momento. Mais uma definição ou duas importantes para vocês, como eu já falei, essa pergunta aqui é o que o nosso curso tentará responder. Como se formou o Estado brasileiro no conjunto de suas instituições? E aqui, por instituições, vamos entender os poderes constituídos, vamos entender os aparatos legais que ordenam nossa vida jurídica, vamos entender determinados processos também, vamos entender instituições aqui num sentido bastante amplo. Isso se esclarecerá também no decorrer das aulas que nós faremos aqui, né, a partir desse momento. Quando falamos história política, evidentemente nós temos o Estado como pedra de toque, nós temos o Estado como elemento fundamental. Como o Estado brasileiro foi se organizando, né? Características próprias, dizendo respeito ao nosso modo de colonização, como a institucionalidade portuguesa se transfere para cá, como ela se mantém ou como ela se modifica, aplicada aqui ao caso dos trópicos, enfim, né? Tem uma série de coisas aí para nós pensarmos, para nós refletirmos. Enfim, lembrando um pouco das ideias políticas, uma doutrina como a doutrina da separação de poderes, que começa com John Locke e se desenvolve na Inglaterra, né, do século XVII, se desenvolve na França, no Iluminismo do século XVIII, com Charles de Secondat, com Barão de Montesquieu. Doutrina da separação de poderes. Para Montesquieu, 3 poderes independentes, executivo, legislativo, judiciário, cada qual com a sua atribuição. Agora, isso é trazido para o Brasil, isso é aplicado ao caso brasileiro. Na nossa independência, em 1822, viramos um Estado independente, temos esses 3 poderes, mas temos lá um Dom Pedro I, né, o nosso primeiro governante, que coloca junto um 4º poder, que é o poder moderador, que é um poder pessoal do imperador, intransferível. Então, como a tese da separação de poderes é aplicada aqui, como ela se deturpa, talvez, com a incidência de um poder moderador em meio a tudo isso tem que ficar esclarecido aqui, né, para a nossa boa compreensão histórica. E, finalmente, como e por que se estabelecem lutas políticas, quais os seus desfechos e consequências históricas. Lutas políticas, disputas entre partidos, disputas entre correntes de opinião, disputas eventualmente até entre ideologias distintas, né, embasando determinadas ações, determinadas práticas políticas. E aqui nós temos que fazer uma certa ressalva. A dimensão política e a dimensão social. Não é um curso de história social, mas nós temos muitos incidentes na história do Brasil de movimentos que começam de forma contestatória no corpo da sociedade civil e que têm consequências políticas e institucionais bastante visíveis na nossa história. Então, uma parte do Brasil que se rebela em função da pobreza, em função do atraso, em função do abandono, e isso faz com que o Estado tenha uma atuação muitas vezes de repressão, isso faz se modificar alguma legislação do Estado para coibir novas movimentações sociais de rebeldia.
dia. Claro que o social e o político se relacionam, os mesmos seres humanos habitam as dimensões todas, né? Biológica, social, política, econômica e cultural. Nós procuraremos fazer essa ressalva também, né? O que é o social, o que é um movimento que inicia no corpo da sociedade, e esse movimento muitas vezes pode ter consequências políticas, alterando legislações, alterando a própria configuração do Estado, enfim. Essa primeira aula, então, para dar para vocês essas boas-vindas, agora eu me apresento, deixando para me apresentar mais no final. Eu sou o professor Demétrios Ávila, sou graduado em Ciências Sociais, sou mestre e doutorando em História também, e o meu repertório, ele passa exatamente por isso, pela história brasileira, pelas grandes interpretações do Brasil. Então, por isso, nós pensamos em aproveitar esse repertório para elaborar esse curso para vocês. Espero que gostem. Nos vemos agora já na nossa segunda aula. Até mais!